O ataque do dia 11 de setembro foi um dos, se não o mais comentado ataque terrorista da história. As filmagens e as imagens chocantes, o desespero das pessoas que não só viram, mas que também viveram esse terror do dia, acaba arrepiando mesmo. Desde o atentado que aconteceu em 2001, os Estados Unidos acabou colocando um alvo no terrorista que seria então o responsável por tudo isso, o Osama Bin Laden. Foram anos até que finalmente Osama sofreu as consequências pelos seus atos, sendo executado por americanos. Mas a missão, que era para ser uma missão bem sigilosa, acabou repercutindo pelo fato do soldado Robert, que disse ter participado da operação e ter dado o tiro fatal, abrir a boca e explanar tudo. Após isso, o cara passou a meio que ser uma persona non grata pelos colegas militares. Acabou sendo considerado como um traidor mesmo. Mas por que ele recebeu então esse desprezo, por ter contado tudo o que aconteceu, Por que ele resolveu contar tudo isso, Será que foi ele mesmo que acabou dando esse tiro final no líder terrorista? É o que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Na manhã daquela terça-feira, dia 11 de setembro, 4 aviões comerciais americanos foram sequestrados, sendo que 2 deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e o quarto caiu em um campo aberto na Pensilvânia, depois de alguns de seus passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave e dos sequestradores. A tragédia causou a morte de mais de 2.900 pessoas, incluindo os sequestradores dos aviões, e a notícia acabou saindo nos jornais de todo o mundo praticamente. Depois de muitas investigações, as autoridades americanas chegaram a um homem como mandante da operação, Osama Bin Laden, líder do grupo islamista Al-Qaeda, que inclusive já era inimigo dos americanos há muito tempo. Ele estava na lista dos 20 fugitivos mais procurados pelo FBI como responsável pelos atentados à bomba contra as embaixadas americanas em Nairobi, no Quênia, e Dar es Salaam, na Tanzânia, no ano de 1998, onde teve mais de 200 mortos. Desde então, as autoridades aumentaram a busca pelo terrorista, até que quase 10 anos depois de caça, finalmente conseguiram pegar ele, pegar o homem responsável por tudo isso. O último dia de Osama. No dia 1 de maio de 2011, Osama, que estava com 54 anos, foi morto durante uma operação feita na cidade de Abbottabad, que fica próximo a Islamabad, capital do Paquistão. A notícia mudou a rotina de Abbottabad, no norte do Paquistão. A cidadezinha, que é sede de uma base aérea e várias instalações das Forças Armadas, agora é alvo de curiosos e jornalistas do mundo todo. A casa fica no centro de Abbottabad, a menos de 1.000 metros da Academia Militar do Paquistão. É cercada de quartéis por todos os lados. Aqui, no meio daqueles que deveriam caçá-lo, o homem mais procurado do planeta veio se esconder. A notícia obviamente saiu em todos os lugares, só que o governo americano meio que quis que os detalhes da operação permanecessem em sigilo, que nada poderia ser dito, revelado, comentado, e permaneceu assim por muito tempo. Porém, um homem chamado Robert J. O'Neill, ele apareceu dizendo ter feito parte da operação e não só isso, que ele teria dado o tiro final ali que matou o terrorista. O Robert nasceu no ano de 1975 no estado de Montana, sempre deixando claro o desejo de se tornar um SEAL da Marinha dos Estados Unidos.
Os Navy SEALs, né, são uma força especial da Marinha estadunidense, né, a sigla significa os ambientes em que eles agem, né, no mar, no ar, na terra, e os caras são considerados ali um dos mais preparados de todo o mundo, né, com um treinamento de altíssimo nível. O Robert também sempre foi um bom atirador. Em 96, o americano finalmente se alistou, e o cara era tão bom mesmo, tão acima da média, que no mesmo dia ele já foi aprovado, o que é algo muito raro de acontecer. Desde então, o Robert ele começou a participar de missões da Marinha Americana no Oriente Médio e estava presente nas principais delas. Inclusive, no ano de 2005, foi enviado para fazer um resgate no Talibã, no Afeganistão, onde estava rolando uma operação chamada Asas Vermelhas. Lá, o Robert e seus companheiros se depararam com um único sobrevivente, um ex-SEAL que foi resgatado com sucesso. A operação. Estando presente nas missões mais importantes e complicadas, o Robert se viu em mais uma no ano de 2011, né? E diz que não sabia muito bem do que se tratava, mas que depois das informações que ele recebeu, acabou meio que entendendo, né? Pegando no ar o que era. Era uma operação no Paquistão e, espertos como são, o Robert e os colegas se ligaram do qual o nível que era essa missão. A operação, que consistia em ir atrás do maior terrorista do mundo, era secreta, tanto que Robert e os parceiros não poderiam falar para ninguém do que se tratava. No, something's up, but we thought it was Gaddafi, so we went home on Friday and they said, all right, go home, be with your kids, come back Sunday, and we're going to tell you exactly what's going on. So we're all in this room, we're like, well, what's the thing? Can't tell you. Well, how are we getting there? Can't tell you. What country? Can't tell you. Why can't they tell you just out of curiosity? They didn't want to at first because they didn't want it leaking. They didn't tell anybody what we were doing. Após entender o que estava acontecendo e o grau de periculosidade, né, os militares que iriam à missão chegaram a escrever cartas para os familiares, isso porque eles acreditavam que não voltariam para casa. We know that if he blows himself up, we fucking got him. And we're gonna die with him, but we fucking got him. That was the mentality of the guys. Any thought to try and take him alive, or that's outside of that? Technically, yes. Right. Yeah. O Robert, ele contou ainda num podcast, né, como teria matado o terrorista, que no caso teria acontecido com um tiro no crânio, e segundo ele, Osama ainda teria tentado usar a sua mulher como escudo. Olha que desgraçado, né, velho? Será que é real isso aí? It hit me when after I shot him, because Bin Laden was pushing his wife toward me, and I'm 3 feet away from him. And I'm looking him in the eyes. That's his nose. That's him. He's not surrendering. He's a threat. Okay. I got to kill him. I shot him over his wife, Amal, twice, and then once again. And I pulled her toward me because you can sort of tell when there's a threat. And she wasn't a threat, so I pulled her. And as I'm moving her, you can see it on the internet. You can see where I killed him at the foot of his bed, the blood from his head. I can hear him taking his last breath, smoke coming out of his head where I just shot him. Bom, ele ainda contou como viu a notícia da morte de Bin Laden enquanto estavam em um aeródromo e estava sendo feito ali um teste de DNA no defunto, né, pelo FBI. A notícia da morte foi feita por uma transmissão ao vivo do presidente dos Estados Unidos na época, né, o Barack Obama. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. O corpo de Osama teria ficado sob a custódia dos Estados Unidos e depois de passar por rituais tradicionais islâmicos teria sido sepultado no mar. Inclusive até essa parada de jogar, né, sepultado no mar é por conta até de que o túmulo de Osama não acabasse virando uma espécie de atração turística, uma espécie de, ele acabasse se tornando uma espécie de mártir, né? Então foi uma decisão muito sábia dos americanos. Quebra do sigilo. Bom, tudo poderia estar bem, né, e o Robert seria considerado um herói para o povo americano e para o mundo. Porém, lembra que a operação ela era para ser secreta? Então, as operações feitas pela Marinha dos Estados Unidos no Afeganistão são hiper secretas, né? E a operação que ocasionou a morte do Osama Bin Laden era mais ainda. Os envolvidos na operação juraram levar as informações de tudo que tinha rolado por lá, né, naquele dia, junto com eles quando morressem. Mas já sabemos que não foi bem isso que aconteceu, né? Em novembro de 2014, o Robert decidiu abrir o bico, isso porque ele estava com dificuldades financeiras e se sentia abandonado pelo governo norte-americano. Depois de revelar a sua identidade, o Robert recebeu chuvas de críticas, né, pelo ato, já que quebrou um código de sigilo importantíssimo. Uma das críticas era de que ele estava tentando ganhar grana em cima da morte de Bin Laden. Além dele, né, um outro soldado que diz ter participado também da operação contra ali, né, para ir atrás do terrorista, diz também ter dado o tiro final que matou Bin Laden. Então,
fica a dúvida aí, né? Quem realmente deu o tiro final, né? Todos querem o mérito do último tiro, né? Bom, tinha algum senso de vingança, embora naquele ponto esses caras estivessem num prédio escuro e ainda não tinham certeza absoluta de que era o Bin Laden. Mas parecia haver alguma confiança de que era. Naquele momento, imediatamente, minha mente pensou, vamos tirar esses caras dali o mais rápido possível. O fato é que a morte do Osama Bin Laden foi um acontecimento inesquecível para o mundo, né? Um dos maiores aí virou documentário no History e tudo, né? E hoje em dia o Robert, ele meio que tem o seu ganha-pão vindo de palestras que ele dá, né? Participando ali também de podcasts, aparecendo na TV. Mas para a CIA, né, e para o FBI, ele é mesmo um traidor, né? E é muito complicado essa situação, né? Imagina você matar, né? Supostamente matar o maior terrorista do mundo e não poder contar para ninguém. É um pouco triste, né? E outra, né? Se ele fez isso mesmo, deveria ter pelo menos ali uma pensão do governo, né? Mais reconhecimento. Enfim, cara, complicado mesmo essa situação, né? Agora deixar o cara passando por dificuldade financeira é um pouco difícil, né? Mas a pergunta que fica, né? Será que foi ele mesmo, né, que deu o último tiro? Será que essa história é verídica? Ou será que o Neil seria mais um agente baguncinha da vida, né? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias, 2 vídeos por dia. Então se inscreve no canal para não perder nenhum, deixa seu like para ajudar a gente. Até o próximo, tchau!